Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. No programa de hoje vamos falar sobre as políticas públicas envolvendo pessoas com fissuras lábio-palatinas. Carro-chefe do trabalho de reabilitação do Centrinho da USP, a fissura lábio-palatina é uma condição que afeta uma criança a cada 650 nascimentos. Mesmo com tamanha prevalência, ainda faltam políticas públicas sobre o tema. Mas isso pode mudar em breve, tanto em nível municipal em Bauru, quanto nacionalmente. Para falar mais sobre esse tema, estou aqui com o advogado Thiago César, que é presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, a Rede Profis. Thiago, primeiramente, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a TV USP, um prazer poder vir falar sobre essa temática que é tão preciosa. Thiago, antes da gente falar das lutas, de todas essas lutas por políticas públicas, queria que você falasse um pouquinho mais da sua relação com a fissura. Você nasceu com a fissura, né? Sim, eu nasci com a fissura, que é aquela fissura unilateral, que o pessoal fala, então a fendinha no lábio, na gengiva, céu da boca, que é a fissura completa. E fiz todo o tratamento aqui no Centrinho, desde os meus 8 dias de vida até os 25 anos e 3 meses. Eu brinco quando vou nas audiências públicas que é quase um cumprimento de pena, isso daí. Então é menos um dia, mas graças a Deus a gente conseguiu ter sucesso e a plena reabilitação, graças ao hospital. Você já era de Bauru quando você nasceu? Não. Eu nasci na capital de São Paulo e meus pais, ao descobrirem que Bauru tinha o hospital, logo pequenininho, resolveram mudar toda a vida da família, falaram, vamos para lá porque a gente está próximo à sede do hospital. Então, o que me facilitou muito o tratamento, porque muitas das minhas cirurgias eram feitas por encaixes. Então alguém faltava, ficava doente, eu já logo me encaixava. Então eu era aquele menino que mais um pouco minha mãe me colocava uma espuma, para não podia estar machucado, não podia estar doente, não podia estar nada, que qualquer hora o Centrinho podia chamar. Mas assim foi boa parte da infância e por conta dessa proximidade também, sempre com contatos com os melhores fonoaudiólogos, melhores dentistas. Então, todo o meu processo de reabilitação teve muito sucesso por conta dessa proximidade e a facilidade de acesso em relação ao tratamento. Hoje você é um ex-paciente do Centrinho, então. Ex-paciente. Mas você também está estudando no Centrinho, é isso mesmo? Sim. Eu brinco que uma vez fissurado, ou pessoa com fissura, né, como alguns gostam de dizer, sempre pessoa com fissura. E quando eu terminei o meu tratamento, eu já era formado em Direito, ou melhor, estava me formando em Direito. Você se formou aqui em Bauru? Em Bauru mesmo, certo. Fiz a Universidade NAIT. E em 2016, em 2015, a professora Maria Inês Gândara me convidou para fazer uma fala na Câmara Municipal que ia buscar a criação do Dia Municipal da Fissura Lábio-Palatina, para reconhecimento de políticas e tudo mais. E aí eu fiz a participação. No ano de 2016 me convidaram para a Rede Profis e naquele ano a professora Jennifer Dutka falou, você tem um perfil para ser meu aluno. Eu ainda briguei um pouco, eu não queria vir para a área da saúde, mas
mas as coisas foram crescendo de uma tal forma que não teve escapatória. A hora que eu me vi, estava aqui inteiro. Daí fui participante do Conselho Deliberativo, comitês de ética e pesquisa, enfim, estou mergulhado no hospital agora até a cabeça, novamente. Faz mestrado, você está fazendo Faço mestrado. Certo. Mestrado. Tiago, você, contando toda a sua trajetória, você acredita que ter nascido com fissura te guiou profissionalmente até onde você está hoje? Não dá para separar. Não dá para separar. A fissura, ela traz alguns problemas no início da vida, que é a questão de comunicação, estética, enfim, fala, audição. E eu me recordo, e minha mãe sempre conta essa história também em encontros de família, que quando eu era pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos, uma professora de escolinha disse que eu nunca ia falar bem, porque tinha aquela fala fanhosa, sim, nasalizada, bem prejudicada. E aquilo me marcava, então sempre que eu ficava meio cabisbaixo, minha mãe falou, olha, nunca deixe que alguém diga que você não vai falar bem. E aí, de repente, eu me vi na carreira do direito, que exige muito, sim, da comunicação, exige muito da fala, e então não tem como dissociar. Então, sempre que eu tenho sucesso numa audiência, seja na área do direito, seja na área política, enfim, ou qualquer coisa, eu me recordo, eu falo, olha, você estava errada. Então, tem relação, sim, não dá para separar uma coisa da outra. Ok, Tiago, vamos fazer um breve intervalo, ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o Tiago César, que é advogado e presidente da Rede Nacional Profis. Bom, Tiago, a gente falou um pouquinho da sua trajetória, agora eu queria falar um pouquinho das lutas em prol de políticas públicas das fissuras. Vamos falar primeiro municipalmente, aqui em Bauru. Como que está isso? Parece que tem um projeto na Câmara tramitando sobre o tema. Sim, eu vou, antes de falar sobre o projeto, falar um pouquinho dessa história que levou ao projeto. Em 2017, em outubro de 2017, nós percebemos uma necessidade do reconhecimento da pessoa com fissura como deficiente, né? Para que equiparassem os direitos de acesso, seja um transporte, seja um transporte para o familiar. E observando toda essa necessidade, observando também estudos que o próprio hospital já tinha desenvolvido ali na casa dos anos 2010 em diante, nós levamos ao pedido, na época, era o presidente da Câmara, era o vereador Sandro Bussola. Certo. Falou, olha, Sandro, nós estamos com esse projeto e gostaríamos que você desse atenção. E aí, imediatamente, foi muito atencioso, apresentamos uma audiência pública. Quem na época coordenou a audiência pública foi o vereador Fábio Manfrinato. Foi sucesso, foi muita gente especializada, tanto da USP, convidamos a OAB, o Instituto dos Advogados do Interior Paulista, o próprio Comude, enfim, a FOB, o próprio HRAC, pacientes, enfim, fizemos uma audiência muito completa. E só que por todos esses períodos, 2018 e quase que 2019 inteiro, a gente apresenta o projeto de lei, e tinha um medo de ser considerado como inconstitucional. Certo. Até que no final do ano passado, através de parcerias com algumas pessoas lá do estado do Ceará, nós conseguimos que um deputado cearense apresentasse na Câmara dos Deputados e teve parecer favorável. Aí eu levei para a Câmara, falei, olha, já tem parecer da Câmara dos Deputados favorável, dando constitucionalidade, precedente. Nós que temos o maior hospital do Brasil em relação ao tratamento da fissura lábio-palatina, vamos perder a chance de aprovar antes que a Câmara dos Deputados, que tem um processo extremamente moroso. Sim. Aí acho que deu uma mexida com o ego e cobriu dos nossos vereadores, e aí o próprio Sandro Bussola apresentou agora no meio do mês de outubro, se eu não me engano, no dia 15, o projeto de lei de número 219 de 2019. E esse projeto de lei, então, ele considera a pessoa com fissura como sendo deficiente, certo? Exato. Você citou um pouquinho, mas quais os benefícios disso para a pessoa? O que ela tem a ganhar sendo considerada deficiente? Certo. A pessoa, quando ela
é considerada como uma pessoa com deficiente, ela abre todos os direitos que estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, um auxílio a transporte para as pessoas que não tenham condições, a preferência em relação à velocidade de atendimentos, financiamentos de outras formas. Quando a família tem uma extrema baixa renda, abre a possibilidade de ser solicitado o benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Então, são diversos os benefícios nas mais variadas esferas que facilitam essa questão. Em relação à fissura lábio-palatina, por exemplo, nós temos que perceber que o município de Bauru tem apenas 2 ou 3 fonoaudiólogos. Então, imagine, para toda essa população... a rede pública municipal. Então, acredito que em Bauru nós temos torno de 1.000 pacientes aqui no nosso hospital que fazem o tratamento. Ou seja, temos 1.000 pacientes e 2 fonoaudiólogos. Nós sabemos que ou eles estão ficando sequelados ou eles estão ficando sem tratamento. Porque eu não consegui levantar os dados, mas acredito que o próprio hospital, pela dinâmica, não dê conta de fazer o trabalho ambulatorial. Então, quando a pessoa recebe essa característica de ser considerado como uma pessoa com deficiência, ela não é para minimizar, mas sim para abrir direitos. Por exemplo, forçar com que o município forneça o efetivo tratamento para ela, ambulatorial, seja de fono, ou seja de odonto, que às vezes a universidade não tem condição de custear, mas aí passa a ser responsabilidade ou do próprio Estado ou do município. Então, são esses direitos. E esse projeto de lei também ele traz uma outra característica, além do reconhecimento, que é a obrigatoriedade do município e seus hospitais, sejam eles públicos ou privados, em notificar os novos casos. Então, para que nós queremos notificar? Porque nós temos percebido, em nível Brasil, que a ausência de dados referente à malformação congênita tem criado gargalos para a construção de políticas públicas. Ou seja, se nós não temos conhecimento qual é a quantidade específica de pessoas que necessitam ou o giro que tem de nascimentos, o tempo, enfim. Como criar políticas. Como criar políticas e qual é a quantidade de dinheiro que nós precisamos investir para reabilitar essas pessoas. Então, esse projeto de lei, ele visa tratar essas duas características que uma ainda é projeto de lei, que é o reconhecimento lá em Brasília, e a notificação compulsória já virou lei no ano passado. Por sinal, agora no dia 24, nós participamos de uma audiência pública que foi convocada pelo Marcelo Calero, deputado Marcelo Calero do Rio de Janeiro, para debater como é que nós vamos criar essa estrutura nível Brasil. Então, fazendo no município, a gente vai colaborar com o nível Brasil, porque é onde nascem os dados. E também isso daí é princípio do próprio DataSUS, a questão de centralização e facilitação da geração de dados. Você falou de uma pesquisa do Centrinho, né? A gente sabe que na questão da deficiência, a questão do pertencimento é muito importante, é muito considerado. Essa pesquisa do Centrinho, se eu não me engano, ela mostra que as pessoas com fissura, elas se consideram deficientes mesmo, a grande maioria, né? Sim. Essa pesquisa ela detectou que 76, 77% da população que nasceu com fissura lábio-palatina se via como pessoa com deficiência. E é engraçado que eu me lembro que naquela época eu era paciente e eu participei dessas entrevistas. E eu respondi que, como eu já havia reabilitado, muito embora não tinha o estatuto, ainda trabalhava-se a ideia da Convenção Internacional, que o Brasil é signatário, enfim, mas não tinha essa cultura, nem começado essa cultura de reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. Então havia muito mais preconceito naquela época do que existe hoje. E as pessoas lá, mesmo com todo aquele preconceito e o estigma que a palavra ser considerado como deficiente carrega, já se autodenominavam e já se autodeclaravam como pessoa com deficiência. Então, isso daí vem a reboque com toda essa construção de ideia e vem sendo concretizado, acho que em um momento extremamente especial, já que o Estatuto da Pessoa com Deficiência esse ano completa, se eu não me engano, 4 anos.
Então, vem toda essa ideia, toda essa construção, todo esse dinamismo, tanto jurídico quanto social, colaborando bastante com a ideia do reconhecimento. Tiago, sobre o projeto que está na Câmara, o projeto aqui municipal, a nossa produção apurou que ele está aguardando um parecer do secretário de Saúde, né? Que Sim. A Câmara pediu, se eu não me engano, o Coronel Meira pediu um parecer do secretário de Saúde sobre o que ele acha desse projeto. Está parado, inclusive, por conta de estar aguardando esse parecer. Que apelo você faria ao secretário para dar andamento nisso logo, cara? Vou até tomar licença para brincar com o Dr. Fogolin. Aprova, vamos andar em consonância com o que o Brasil já está fazendo. Então, já é uma pedra lançada a nível Brasil. Eu acredito que Bauru, por ser um dos maiores centros especializados, não só do país, mas do mundo, não pode ficar para trás. E não declarar a positividade desse projeto de lei é andar contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os organismos internacionais, seja a ONU, OMS, enfim, Organização dos Estados Americanos e a própria nossa Constituição. Então, é andar contra tudo aquilo, é um pensamento muito retrógrado. Então, eu acredito muito que o Dr. Fogolin, que tem uma sabedoria muito grande, uma extrema qualidade de profissional, Sim. Ele não vai encontrar dificuldade. E se quiser questionar as condições, a gente está aberto a trocar ideia e mostrar os porquês que merece essa aprovação. Mas eu acredito que ele não vai ter dificuldade, porque está muito bem fundamentado, tem muitas pesquisas na temática e ele vai tirar isso daí de letra. Ok, Tiago, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o advogado Tiago César, que é presidente da Rede Nacional Profis. Tiago, a gente já falou um pouquinho sobre a questão nacional no bloco anterior, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão. Como que está a discussão lá em Brasília? Parece que são diferentes frentes que estão sendo discutidas sobre a questão da fissura. Sim, são diversas frentes. Uma que ainda está na questão de projeto de lei, que é o reconhecimento da fissura como deficiência. Existe também projeto de lei para nacionalização do Dia de Consciência da Fissura Lábio-Palatina, que fica no mesmo dia da fundação do Centrinho, dia 24 de junho. Que aqui existe o Dia Municipal, né? Que já existe o Dia Municipal e agora nós emplacamos aí o pedido de Dia Nacional para que tenha uma data comemorativa, para que possa gerar políticas de conscientização e tudo mais. E seria na mesma data, então, da Fundação do Centrinho? Da Fundação do Centrinho, né? Pô, a gente não podia perder esse marco, né? É um hospital cinquentenário agora. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, exato, 53, se eu não me engano. Sim. Enfim, e temos também um projeto que me agrada demais, que foi aprovado na Câmara agora, está no Senado, que é uma lei de reforço, eu digo, que é para forçar ainda mais o entendimento que o SUS tem a obrigatoriedade de dar o tratamento à pessoa com fissura, que vai mudar o Estatuto da Criança e Adolescente, porque é uma questão que nasce com a pessoa e a maior parte do tratamento se dá na parte infanto-juvenil. Que legal. Então, a gente está com essas várias frentes. Um para mudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o outro para mudar o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, são várias frentes muito importantes que tendem a, eu chego a brincar, que revolucionar o cenário da fissura nível Brasil. E a importância disso, Vitor, é que com a aprovação dessas leis, haverá a geração de novas políticas. Havendo a geração de novas políticas, existe a possibilidade de novos investimentos, seja eles em pesquisa ou em próprio desenvolvimento do tratamento, o que vai ampliar ainda mais o desenvolvimento das questões a nível Brasil. Então, nós enxergamos as diversas partes e as diversas importâncias desse desenvolvimento em Brasília. Eu vou além até um pouquinho, porque a gente teve agora a Semana Pan-Americana aqui da Smile Train, né, aqui no Centrinho, e inclusive teve a CEO aqui da Smile Train,
e ela deixou bem claro que a fissura ainda é muito desconhecida. Sim. Em níveis mundiais, nacionais, ela é muito desconhecida. Eu acredito que toda essa luta ajuda também, né, a difundir a fissura, né? Muitos pais, a criança nasce com fissura, eles desmaiam, passam mal, nunca tinha ouvido falar. Sim. Isso ajuda a difundir isso também, né? Sim, e parte disso eu não posso deixar de fora o meu projeto de mestrado, que eu estou trabalhando a questão da comunicação em saúde. E o ativismo político, vou chamar assim, ele é uma forma de comunicação em saúde porque geralmente gera o engajamento na mídia, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, esse debate. Então isso vai ser transmitido a sabe Deus quantas mil pessoas e isso leva à conscientização. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de um amigo de Avaré que falou: Thiago, nasceu um filho de uma amiga minha aqui, ele tem a fissura, nasceu todo aberto e a gente tá perdido o que faz, eu lembrei de você. Eu falei: poxa, que legal, então diga para ela que vai acontecer assim e assim, para ela procurar a Secretaria de Saúde, provavelmente vai transferir o tratamento aqui para Bauru, mas paga, não paga, como é que faz? E aquelas perguntas que são naturais. Sim. Vai ter reabilitação, ele vai ficar normal, ele vai conseguir jogar bola. Fala, cara, vai conseguir tudo, calma, relaxa. Fala para ela procurar, dê tempo ao tempo. Causa um impacto, porque qualquer pessoa que já teve alguém esperando o filho na família sabe que você espera aquela criança bonitinha, perfeitinha, toda certinha, e de repente nasce alguém com algo que não é comum, né? Então gera um susto, o que é normal, mas tem tratamento, tem possibilidade de reabilitação completa. Então a gente fazendo todo esse trabalho de ativismo, a gente consegue levar o conhecimento das pessoas e demonstrar a importância. É uma causa que tem um grande impacto nível Brasil e mundial. Acredita-se que em 10 anos nasça 40 mil pessoas. Então é mais que uma cidadezinha pequena a cada 10 anos nascendo, sem falar os que já nasceram. No Brasil a gente conta aí quase 400 mil pessoas que nasceram com algum tipo de fissura lábio-palatina, seja de lábio, seja de palato ou ambas. Enfim, tem uma população gigantesca. Então, levar essa questão para a pauta política, principalmente, ela já gera engajamento, desenvolvimento nas mais diversas áreas e principalmente na busca da reabilitação, que é o fim do tratamento da fissura. Você tem participado de audiências públicas lá em Brasília, né, contato direto com deputados. O que você está sentindo da galera? Tão bastante sensíveis à causa? Sim, o primeiro impacto. Eu percebo que a grande maioria dos deputados não tem a consciência do tamanho e da dimensão de quantidade de pessoas que eles estão impactando. Eles acham, até porque fecha a boquinha, dá a impressão que está tudo resolvido, né? Resolvido, e a gente sabe que não é. Tem um longo processo de reabilitação. O fechamento do lábio palato são as primeiras cirurgias que faz até 1 ano de idade, mas o tratamento pode durar mais de 20. Sim. Dá a impressão que está tudo ok, e não está. E aí eles começam a perceber, falam, cara, eu já vi alguém com uma cicatriz na boca, eu pensava que era uma pedrada, tomou um murro, enfim, coisa de criança. E não é o tratamento. E aí conseguem buscar em suas mentes muitos casos que eles já viram durante a vida. E falam, poxa, eu não tinha dimensão que era tamanho esse problema no Brasil, o impacto que gera na sociedade, o custo, tanto social quanto psicológico, que gera para essas pessoas. Então, eles se sensibilizaram e o trabalho foi esse. A gente sensibilizar, tocar no coração de cada deputado, falar, cara, a gente precisa ir por essa linha. E aí, eles conseguiram perceber e acredito que é por isso que esse ano de 2019, ao meu ver, foi um marco de trabalhos em questão nacional da fissura. Então, a gente emplacou no final do ano o projeto do reconhecimento. Tivemos a aprovação em maio na Câmara dos Deputados da questão do tratamento do SUS, que agora parte para o Senado. Estamos trabalhando muito forte na regulamentação da gestão de dados dos nascimentos. Enfim, esse ano foi muito movimentado, né? E muito positivo. Evoluiu bastante a causa. Para essa questão em nível nacional. Até porque nós sabemos que a política de descentralização do SUS cada vez mais estrangula os estados. Sim. Já temos aqui portarias do hospital que os novos nascimentos deverão ser através do sistema CROSS.
e, portanto, vai dificultar. E com isso, nós vamos ter que pensar como que vão ficar os pacientes. Sim, médio e longo prazo, né? Exato. Então, é nessa questão que a gente tem trabalhado para verificar a possibilidade de nacionalização do tratamento. Thiago, queria mais uma vez agradecer sua participação aqui. Muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela luta aí. Continue aí. Os próximos passos sejam de mais e mais evolução aí no trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Conte sempre conosco para falar das novidades. São muitas coisas bonitas que têm acontecido em nível Brasil afora, muitos projetos de lei, muitos municípios sendo sensíveis, e estou muito feliz de estar sendo parte desse time que tem levado tanta esperança para milhões de brasileiros. Muito obrigado, cara. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.